Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, economista Rita Mundim e o empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o presidente do STF, Edson Fachin, cancelou a reunião convocada para o dia 12. O encontro dos magistrados serviria para discutir a proposta de um código de ética para a corte. O cancelamento ocorre em meio à resistência para a implementação de regras de conduta e a falta de confirmação dos magistrados para o almoço. Parece que o negócio não tinha consenso, não. Uma nova data para o encontro ainda não foi informada aos ministros. O adiamento ocorreu horas após os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, durante julgamento sobre os limites de uso de redes sociais por magistrados, mandarem recados sobre o assunto. Os dois são alvos de críticas devido ao caso do Banco Master. Eduardo Costa, esse código de conduta, já existe um inclusive, né? Mas um pouco mais rígido, talvez, com um modelo alemão nesse processo todo. Será que emplaca? Bom dia. Bom dia a todos. Ô Júnior, eu já esperava a reação de parte do Supremo. Aliás, quem conhece Brasília informa que a única pessoa que está 100% de acordo com o Fachin é a que ele escolheu para ser a relatora, que é a mineira Carmen Lúcia. Outros acham que podia isso, mas não podia aquilo. E tem os que são absolutamente contra, que seriam o Gilmar Mendes, Toffoli e Moraes. Agora, hoje eu fico mais à vontade para bater na Corte Suprema desse país, ou em alguns de seus integrantes, porque ontem eles bateram na imprensa, João. O Supremo está cada dia mais parecido com o Congresso Nacional, que é comandado pelo Centrão, e que põe figuras lá como esse presidente da Câmara, que é um cara que você vê assim, despreparado. Eles fazem coisas inacreditáveis. E quem critica é que é desonesto. Ontem o Moraes chegou a falar em desonestidade da imprensa. Nós não podemos fazer uma palestra. Daqui a pouco vão nos proibir de dar aula. Aí o Toffoli, nós não podemos ser sócios de uma empresa. Como é que vamos fazer para passar a herança nossa para os herdeiros? Não podemos ser um fazendeiro. Senhores ministros, os senhores podem sim, como eu posso, o Júnior posso, mas cada um de nós os limites da sua atuação. E os senhores não podem esquecer nunca que são servidores públicos. Recebem o dinheiro do imposto que nós pagamos. Então, tem mais obrigação ainda de dar satisfação de tudo que faz. Ninguém é contra fazer uma palestra. Agora, contra é pegar um jatinho e ir a Lisboa ou a São Paulo dar uma palestra para um grupo que está com uma causa no Supremo. Ninguém é contra ter um parente que tem um negócio. Agora, com o que já foi revelado do tal resort do Paraná, senhor Toffoli, não dá para ficar quieto. E o senhor vai, pega o processo do banco, senta nele e diz que não vai entregar. Senhor Alexandre de Moraes, o senhor é o ministro da Alta Corte, o senhor ficou poderoso depois desse processo aí do 8 de janeiro, mas o senhor tem que entender que o senhor não está acima de tudo e de todos. Supremo, senhor Moraes, é só Deus. O senhor tem que explicar que contrato é esse de 130 milhões, 3 milhões e 600 por mês que a sua esposa está recebendo do Master, com um contrato que os juristas dizem que é genérico. O senhor precisa me explicar que contrato é esse e o que eles estavam fazendo para receber esse dinheiro. Não é assim. Eduardo, de vez em quando me falam na rede, você é doido, não sei o que, esse povo. Ué, gente, alguém tem que levantar a voz para dizer que as coisas estão passando de todos os limites. Esse reajuste de anteontem lá para os servidores públicos, eu não vou fazer esse levantamento porque eu não tenho tempo para isso, infelizmente, estrutura, e eu não quero fazer esse desgosto para o ouvinte da Itatiaia. Vontade de dizer para o ouvinte da Itatiaia quanto ganha determinado servidor público no judiciário, no legislativo e no executivo. Sabe? Comparar, eu não vou citar a profissão, que fica parecendo que está desmerecendo, mas comparar uma profissão de primeiro grau, ou de ensino fundamental, com um médico. Um primeiro grau ou ensino fundamental no judiciário, no legislativo, com um médico no serviço público, com um professor na sala de aula. Sabe? Ô Júnior, o Supremo está cada dia mais parecido com o Congresso, Júnior. Faz o que quer, zomba da nossa cara, finge que não é com eles. Na aprovação do
do projeto de aumento lá anteontem, fizeram a votação simbólica. Por quê? Para não deixar a digital, para não falar, esse deputado votou, outro. Agora o Supremo está assim, filho. Ontem o julgamento era sobre outro assunto. Os dois aproveitaram para dar logo uma sapatada no Fachin, que desmarcou o almoço. Ô Júnior, ponto. Eu ia até meio-dia, mas vou deixar os outros falar. Ô Travassos, não tem um consenso lá pelo jeito. Ou melhor, não sei nem se é consenso, tem alguma resistência em torno desse assunto. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu acho que eu vejo o Edu falando, né, pedindo o código de ética. Assim, num primeiro momento você vai falar assim, precisa do código de ética. Mas deixa eu falar uma coisa, não tem criança lá. Eu já tenho Constituição Brasileira, Conselho Nacional de Justiça, Lei da Magistratura Nacional, das leis processuais civil e penal, regimento interno do tribunal, tudo para garantir o quê? A imparcialidade. E evitar a independência, o decoro, tudo isso já está posto. E não tem criança lá. Eu, como jornalista, vou pegar um jatinho e vou dar uma volta com o governador do estado numa agenda pessoal? Não vou. Eu vou deixar um vereador pagar o meu almoço? Não vou. Eu não vou me envolver com esses caras. Por quê? Por simples motivo, porque quando eu chegar aqui no Conversa de Redação, eu tenho a liberdade de falar o que eu quero e não tenho nenhum comprometimento com esses sujeitos. E aí é a regra do jogo. Eu não vou pegar dinheiro de um ou de outro, ou vou ter relacionamento comercial com um com outro, para depois julgar um caso. É isso? Então assim, tá todo mundo bem grandinho, a regra do jogo já está exposta, agora cabe cumprir. Cabe entender o que é certo, o que é imoral, o que é falta de zelo com a instituição. E aí eu vejo que no fundo, a turma quer fazer esse rolo do toma lá, da cá. Quer tá na tramóia. E muita gente que reclama é porque não tá no jogo. Então assim, a regra já tá posta. Não preciso de nenhum código de ética, porque tudo tá escrito ali, no papel. É só cumprir. Ô Bortoleto, precisa mesmo de um novo código de ética ou que já está na lei, já está ali nos códigos do STF, da magistratura, já resolve, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos amigos da bancada e aos ouvintes da Itatiaia. Eu fui um dos primeiros a dizer que achava também que não precisava. Mas eu vou ter que discordar do William, porque infelizmente a demonstração clara do racha que aconteceu ontem mostra que é mais do que necessário que se tenha o Código de Ética. Embora o Código de Ética vá trazer assuntos que já estão postos e colocados, ele vai normatizar os limites e quem atua quem. Isso não está muito bem definido não e fica nessa zona cinzenta e ninguém tem coragem, a verdade é essa, ninguém tem coragem de ir contra o Supremo Tribunal Federal. A questão não deveria ser a falta de coragem ou excesso de coragem contra a instituição, mas é de ter dentro da instituição homens e mulheres que verdadeiramente honram a instituição. Não vamos aqui engrossar um coro contra o Supremo Tribunal Federal, e sim contra as pessoas que não estão lá de maneira digna e fazendo e exercendo o seu papel de forma correta, proba e libada. O grande problema do Supremo Tribunal Federal não é a instituição. São pessoas que ali foram colocadas e que no exercício da sua função se acham superiores a absolutamente tudo e todos. O que está acontecendo agora é que tem-se um presidente no Supremo Tribunal Federal que quer defender a instituição. A despeito de eu ter várias discordâncias quanto a decisões do ministro Fachin, eu não posso deixar de elogiar a atitude de ir à frente com o assunto, porque este recuo não é uma desistência. Tenhamos certeza de que o código de conduta há de sair, porque ele terá que sair, porque o clamor é da população. É eu e você que estamos de saco cheio de ver o que eles estão fazendo lá e da forma que estão fazendo, sem ninguém falar absolutamente nada. Agora o coro vai engrossar na imprensa, na população, e pode ser que mais uma vez o sistema entregue os dedos para não perder a mão. Um ou outro pode ser que tenha que sair de lá, ou um ou outro, ou dois.
Vamos ver qual vai ser a sequência E disso o aqui. STF vai criar o próprio código de ética. Os caras que estão burlando ou criando essas situações, são eles que vão criar a regra? Sim, É porque ridículo, para. você cria uma regra que vai ser aprovada ou se não vai ser aprovada, ela é né? pública, ninguém vai conseguir fazer uma coisa dessa nesse momento, eu tenho certeza, William. Ô, Rita, queria te ouvir sobre essa história. Já existe um código de ética da magistratura que englobaria essa história toda. É necessário mais uma regra? Não seria mais fácil, talvez, cumprir a que já existe? Não sei. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Ontem eu fiquei meio que perplexa com a fala do ministro Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. E fico perplexa também porque quando a gente vê uma instituição técnica na fala de 2 de seus componentes se vitimizar, é muito triste. Porque a vitimização, ela é muito usada principalmente pelo PT. A pessoa que mais se vitimiza, né, é o presidente Lula, que ele não conhece ninguém, ele não sabe de nada. E ontem foi um discurso de vitimização. Eu cheguei quase a ter dó do Alexandre de Moraes e ter dó do Dias Toffoli, porque eles só podem dar aula. Então muda de profissão, não vai ser o ministro da alta corte, porque esse cargo exige uma certa conduta e uma postura que não está sendo cumprida por alguns dos seus membros. E o que o Fachin está tentando é exatamente salvar esses membros, fazendo um puxão de orelha. Então, a forma mais delicada de dar esse puxão de orelha nesse momento, já que eles não estão cientes desses limites, eles acham que eles não têm limites. Chegou no final da fala lá, o Alexandre de Moraes falou, será que eu não posso ser acionista de banco? Ele chegou a falar isso, né? Então, um quer ser empresário, o outro quer ser acionista de banco e ter relações. E ter relações, será? Então, assim, esse discurso de vítima, de que o pobre coitado do ministro do Supremo, ele é vigiado, ele é limitado, que não tem nenhuma carreira que tenha mais limitação, é claro que não pode, que tem que ter essa limitação mesmo, pelo cargo que ele está ocupando. Só que, quando a pessoa se vitimiza nessa altura do campeonato e nesse cargo, é porque ele não quer respeitar os limites que são impostos pelo cargo. E o Fachin está tentando chamar e colocar esses limites à mesa e revisá-los diante de uma sociedade onde a tecnologia, os meios de comunicação foram revolucionados, né, principalmente pelas redes sociais. Portanto, ontem, na fala do Toffoli e na fala do Moraes, eu escutei 2 políticos se defendendo de estarem abusando dos limites do cargo. Quer rematar? Júnior, eu preciso de mais um minuto. Não sou eu que estou dizendo não, tá? Estadão de São Paulo. Levantamento revelou que 70% dos processos com a participação de advogados, parentes dos ministros do STF, foram protocolados após a ascensão desses magistrados à corte. Sabe? Isso foi um levantamento feito em 1890 processos. Quer dizer, sabe? Isso Júnior, eu tenho um escritório de contabilidade, de direito, de advocacia. Aí eu viro ministro, eu tiro o meu nome da sociedade. Mas você entra com os processos todos lá. Sabe? Agora, para encerrar mesmo, eu vou falar de novo, hein? O silêncio do Conselho Federal da OAB e de outras instituições ligadas, Ministério Público, tudo, esse silêncio tem uma explicação, Ju. Todo mundo tem medo. Amanhã meu cliente está lá e eu não posso falar.